Saúde os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. O Senhor nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. E neste momento, quero aqui trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem, nessa tarde, possa estar aí abençoando a sua vida. Quero aqui trazer uma passagem no livro de Números, uma passagem de grande significado para as nossas vidas nos dias de hoje. Creio que essa palavra nessa tarde vai edificar a sua vida, através da fé, através da confiança no Senhor. Quero aqui trazer uma passagem no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. A palavra nos diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Meus amados, essa tarde nós vemos esta passagem, uma passagem que estimula a nós confiarmos mais em Deus. O livro de Números, meus amados, ele registra a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. Ali, desde quando eles saíram da terra do Egito para atravessar o Jordão e ali entrar no deserto. A palavra nos diz, meus amados, que ali começaram a provação do povo de Deus, quando eles entraram no deserto. E a palavra nos registra que ali eles ficaram 40 anos, até que aquela geração que saiu do Egito se morresse pelo deserto e viesse outra geração
porque aquela geração que saiu do Egito era uma geração incrédula e não tinha aquela confiança plena em Deus. E quando nós olhamos dentro desta passagem, nós vemos, meus amados, quando falta a fé necessária, a confiança absoluta no Deus que nós servimos. E muitas vezes no meio da caminhada, muitos desfalecem, muitos morrem espiritualmente, porque faltaram-lhe fé, faltaram-lhe confiança no Senhor. E aqui a palavra, nesta tarde, ela nos diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus amados, esse ponto ele é importante na vida do cristão. É muito importante. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível receber algo das mãos do Senhor. Para que uma pessoa venha receber das mãos do Senhor algo, ele precisa ter fé, ele precisa ter confiança em Deus. É o que faltava na vida daquele povo que saiu ali do Egito e entrou no deserto. Faltava essa fé, essa confiança em Deus, porque ali nós vemos um sistema de pessimismo. E o pessimismo, irmão, é o contrário de fé. Uma das coisas mais terríveis que acontece é uma pessoa que se diz que crê em Deus, que crê na palavra, mas é uma pessoa pessimista. Tudo que você vai falar com ela, não vai dar certo, não é assim, não é desse jeito. Irmãos, estas pessoas, elas não conseguem alcançar nada na presença de Deus, porque para alcançar algo na presença de Deus, precisa ter confiança totalmente no Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas pessimistas, até mesmo se diz ser cristão, mas não tem aquela fé firme em Deus para receber as bênçãos, para receber as promessas da parte do Senhor. Existem muitas pessoas nessa condição, porque lhe falta fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Tem muitas pessoas, ele precisa ver para crer, e ao contrário de fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos que Deus coloca nas nossas mãos, que Deus é que nos dá vitória, Deus é que nos dá graça, Deus é que nos dá força. E aqui a palavra nos diz que esse povo, Moisés escolheu 12 homens capacitados, não foi qualquer, foi líderes, foi cabeça de cada tribo, os cabeças de cada tribo. Moisés falou assim: vai, espia a terra que Deus lhe prometeu,
vá e olha ela como ela é e traz o relato para mim. E assim eles foram, todos os 12. Mas quando voltaram, trouxeram um relatório negativo, um relatório pessimista, e somente 2 daqueles que foram vieram com relatório positivo, com a fé firme em Deus. E a palavra nos diz que quando eles trouxeram aquele relatório para Moisés e leram perante o povo ali começou a chorar, o povo ali começou a murmurar. Então, aqueles espias que foram à terra, eles derreteram o coração daquele povo. Tiraram a fé que tinha. Irmãos, muitas vezes, quantas pessoas nos dias de hoje trazem um relatório negativo perante uma vida de uma pessoa. E isso tem prejudicado muitas pessoas. A pessoa de Deus tem que ser pessoa positiva, pessoas que, pela confiança que ele tem em Deus, ele passar uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que estão no meio das lutas, no meio das adversidades, porque a palavra nos diz que o nosso Deus, ele é grande, ele está acima de todas as coisas. É como a palavra aqui nessa tarde nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muitas vezes, se nós estamos passando um período de tribulação, um período de provação da parte de Deus, isso vai fazer com que nós venha a sair mais fortalecido, mais experiente na presença do nosso Senhor. Não é por acaso que muitas vezes Deus coloca os seus servos à prova. É para saber a fé e a confiança que nós temos nele. E muitas vezes, quantas pessoas quando vai para a prova, vai para a adversidade, ele desanima, ele entristece, mas quando nós estamos na prova, aí que nós devemos exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. É como a palavra aqui nos diz o seguinte, no versículo 18: não atentando nas coisas que se veem, porque a pessoa de Deus, ele não está olhando aquilo que está à sua volta. Muitas vezes ele não pode olhar para a circunstância, ele não pode olhar para as lutas que ele enfrenta, ele precisa olhar para o Senhor, porque enquanto ele estiver olhando para Deus, enquanto ele estiver buscando o Senhor, ele está tendo vitória, ele está tendo força. Então fica olhando, meu amado, muitas vezes nós passamos por várias experiências, isso, irmão, faz com que nós fortalecemos, nós crescemos na presença de Deus. O crente que não passa por prova, não passa por luta, é um crente fraco.
Mas aquele que já passou por várias experiências é uma pessoa fortalecida na presença de Deus. É uma pessoa que tem muita experiência diante do Senhor. A palavra aqui nessa tarde nos diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você quer vencer aquilo que está no mundo, aquilo que está vindo de encontro à sua vida, está batendo contra a sua vida? O que vence é a sua fé, é a sua confiança verdadeira no Senhor. A palavra aqui nos diz: nós devemos crer que Cristo tem o poder para nos salvar de qualquer situação. Por mais difícil que a situação seja, por mais difícil que você esteja passando uma luta, a nossa salvação, ela vem do Cristo Jesus. A palavra aqui nos diz que Cristo tem o poder para nos salvar do pecado. Aquela pessoa que está no pecado, que está no erro, o Senhor tem o poder de salvar a vida dela, tem poder de tirar ela daquela situação. A palavra aqui nos diz da enfermidade. Quantas pessoas estão enfermas, estão doentes, mas se ela vai com sinceridade diante de Deus, ela clama o Senhor, como ali Ezequias, no seu leito de dor, no seu leito de enfermidade, ele orou a Deus e ele recebeu a resposta da parte do Senhor, e o Senhor ali deu vitória. Assim também é as nossas vidas. Aquele que está enfermo, ele precisa buscar a cura diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Irmãos, a palavra de Deus, ela é saúde para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. A palavra aqui nos diz que o Senhor, ele tem o poder de salvar da enfermidade, do problema na família. Quantos e quantos está com problema familiar? Coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor, busca uma resposta na oração diante do Senhor, e certamente o Senhor te abençoará. A palavra aqui nos diz nessa tarde o seguinte: da enfermidade, do problema de família, do problema financeiro, as portas estão fechadas, tudo está dando errado. É hora de clamar ao Senhor, é hora de buscar o Senhor em espírito e verdade, porque nós servimos um Deus que é um Deus de abundância. A palavra do Senhor, ela nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem supre as nossas necessidades, quem nos dá graça, é o Senhor Jesus. E outro ponto que nós vemos dentro da palavra de Deus é aquele: buscai o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas ele vai acrescentar, inclusive a área financeira. Se você estiver buscando a Deus, Deus vai suprir. Se você está sendo fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, você está sendo fiel a Ele em todos os caminhos, o Senhor lhe dará vitória, o Senhor lhe dará graça. Aqui a palavra nos diz
A resposta ao pessimismo é a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor, saber que o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em todas as áreas, financeira, familiar, saúde, em todas as áreas. O Senhor está sempre abençoando as nossas vidas. A palavra nos diz: todas as coisas estão sobre o domínio de Cristo, o nome que está sobre todo nome. Jesus está, todo o domínio está nas mãos de Jesus. E feliz aquela pessoa que busca a presença dele, que busca a força dele. Essa pessoa, ela é abençoada. Ela é abençoada. A palavra aqui nos diz: o caminho do justo é cada vez melhor. Sabe aquela pessoa que está na justiça de Deus? Cada dia Deus vai clareando ele. Cada dia Deus vai abençoando. Cada dia Deus vai fazendo uma obra poderosa. E nós vemos, quando nós voltamos para o texto de Número, aquele povo era para eles ter tudo, mas o que faltaram ali é a fé. As promessas que Deus lhe deu, estava faltando ali aquela confiança inteira. Porque eu fico olhando, Deus já tinha prometido. Deus já tinha prometido a terra para eles. Independente de ter gigante ou não, da cidade ser murada, da cidade ser fortificada, das pessoas ali ser pessoas fortes, gigantes. Não, o que Deus falou, Ele garante. Se Deus falou algo com você, Ele vai garantir, independente da situação que esteja lá na frente. Se Deus falou, Ele vai colocar nas tuas mãos. Pode ter gigante, pode ter cidade forte, pode ter o que for, e muitas vezes você olha, você é pequeno, fraco, mas o Deus que você serve, Ele é forte. Porque nós não temos que conquistar com as nossas próprias forças. Aquele que pensa que vai conquistar algo com a sua própria força, ele não precisa de Deus. Ele não precisa do Senhor, porque ele já está com a sua própria força. É aquele que é fraco, que está dependente, é esse que vai precisar de Deus lutar por ele. Aquele povo, nós somos fracos, nós não podemos, mas Deus não estava dizendo isso. Deus somente falou com eles: vai lá e olha a terra. Mas quando eles viram, eles desmoreceram, eles retrocederam na fé, e eles não puderam entrar naquela terra, porque a fé que eles tinham era pouca. E aquela geração, ela morreu toda no deserto, porque faltaram-lhe fé, faltaram-lhe confiança no Senhor. Eu fico olhando, quantos nos dias de hoje estão morrendo pelo deserto, por falta de fé no Senhor, por falta de buscar a Deus. E Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas grandes para as nossas vidas.
Mas se a pessoa não tem fé, como ele vai colocar essas coisas grandes, essas promessas grandes na mão dele, sendo que ele não tem fé? Então fica olhando, meu amado, a palavra nos diz que aquele que sabe que Deus o ama e não pode ser pessimista. Você não pode ser pessimista. Você que está na presença de Deus, você precisa ser uma pessoa que tem fé, que tem confiança no Senhor, porque é o Senhor que vai lhe dar vitória. Não é pelas suas próprias forças, é pela própria força de Deus. E se Deus prometeu, Ele cumpre. E aqui a palavra, ela nos diz nessa tarde: o amor de Deus é positivo e dinâmico. O amor, ele lança fora o medo. Quando nós temos aquela fé firme em Deus, não tem medo. Nós não podemos ter medo. Nós temos que confiar no Senhor. A palavra aqui nos diz o seguinte: Deus tem um plano e propósito para a minha e a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Mas dentro desse propósito, dentro desse plano, você precisa usar a sua fé e não ser uma pessoa pessimista, aquela pessoa que fala, não vai dar certo. Não, tem pessoa que Deus está mostrando tudo para ela e ela diz, não vai dar certo. Se Deus está mostrando, se Deus tem um plano, Deus vai executar. Não tenha medo. Use a sua fé, use a sua confiança no Senhor. Eu creio que o Senhor lhe dará vitória. A palavra aqui nos diz que Deus tem um plano para a minha e a sua vida. Deus tem poder de mudar as coisas. Deus tem o poder de mudar uma situação inteira. Mas para que isso aconteça, você precisa ter fé, você precisa ter confiança no Senhor. A palavra aqui nos diz, o seguinte, que é Deus que muda a situação. Deus muda, Ele transforma, Ele prepara, e Deus responde sempre as nossas orações. Que eu digo aos amados nessa tarde, fique firme no Senhor, use a sua fé, independente das lutas, independente das situações que você esteja passando, fique firme diante do Senhor. A vitória vai vir, o tempo de bonança vai vir para a sua vida, mas creia no Senhor, creia nas suas promessas, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que essa tarde o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.